Jovem rica desconfia do namorado e toma uma atitude inesperada que muda a vida de todos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal O Poder das Histórias. Nossa missão é inspirar e compartilhar experiências de vida. Então, se você estiver pronto para se juntar a nós nesta jornada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Luana nasceu em uma família humilde com poucos recursos. Os pais dela sempre tiveram que trabalhar muito para terem dinheiro. Seu pai trabalhava como segurança em 2 lugares diferentes para ajudar a manter sua família. Rodolfo, pai de Luana, não via a própria filha há vários dias, e a mãe de Luana trabalhava em casa como costureira, além de fazer marmitas para vender. A vida era muito puxada para o casal, por isso Luana, mesmo sendo muito novinha, ajudava sua mãe com as marmitas e nas entregas das encomendas. Do outro lado da cidade, na mesma época, uma família que não passava por nenhum problema financeiro e o dinheiro fluía como água em uma torneira para eles. O jovem filho do casal se chamava Pietro e ele nunca soube o que era dificuldade na vida. Seus pais eram grandes empresários. Luiz Felipe, seu pai, tinha uma grande empresa de segurança e gerenciava tudo à distância, pois tinha funcionários de confiança que faziam isso para ele. A vida de Luiz Felipe sempre foi bem despreocupada, pois sua fortuna era de berço. Os pais de Pietro se apaixonaram jovens e se casaram em uma festa que foi de fazer inveja a todos e foi noticiado em vários jornais do país. Pietro vivia uma vida de príncipe e nada o preocupava, pois ele tinha tudo nas mãos e o que não tinha seus pais lhe davam. O tempo passou e Luana já estava com 14 anos, sua vida e de seus pais não tinham mudado muito. Em casa, fosse costurando com sua mãe ou fazendo as marmitas e as entregando, já que seus pais a proibiram de trabalhar porque queriam que ela focasse em seus estudos. Mas mesmo assim Luana vendia bolo no colégio onde estudava. Foi assim que ela conseguiu um dinheiro extra sem que atrapalhasse seus estudos. Esse pequeno detalhe de produzir e vender bolos começou a fazer sucesso. Seus bolos eram deliciosos, a mocinha tinha um dom e uma habilidade incrível para fazer bolos. A diretora do colégio adorava Luana por ela ser uma moça esforçada e trabalhadora mesmo sendo tão jovem. Em uma conversa com Luana e sua mãe, a diretora propôs que vendesse os bolos na cantina do colégio, assim ela conseguiria vender mais, porém mãe e filha teriam que trabalhar um pouco mais. As duas decidiram fazer um teste para ver se isso daria mesmo certo. Mesmo Maria sabendo que os bolos eram deliciosos, e conhecendo a habilidade de sua filha, ela não queria sobrecarregar a garota com isso e nem dar falsas esperanças a Luana. Quando chegaram em casa, mãe e filha contaram tudo para Rodolfo, que achou a ideia bem interessante, e como era seu dia de folga, ele decidiu ajudar sua esposa e filha para que assim eles dobrassem a quantidade de bolos que a diretora pediu para a cantina. No dia seguinte, pela manhã cedinho antes de ir trabalhar, Rodolfo ajudou Maria e Luana a levarem as encomendas. A diretora olhou surpresa e adorou tudo, porque era o que ela pretendia, só não queria sobrecarregar Luana e a mãe. Luana estudava em período integral e no decorrer da manhã ela ficou ansiosa e com medo da maioria das pessoas não gostarem de seus bolos. Então a hora do recreio chegou e Luana foi até a cantina do colégio e, para sua surpresa, seus bolos estavam vendendo como água e aos poucos os alunos compravam e compravam. Luana ficou assustada com aquilo que estava acontecendo e a professora disse para ela se acalmar, pois os seus bolos eram um grande sucesso. A ideia da diretora era fazer com que os bolos de Luana fossem vendidos durante o dia todo, mas acabaram em 20 minutos e muita gente queria mais. A diretora ligou para a mãe de Luana, para que ela fosse ao colégio. Quando chegou lá, Maria não conseguia acreditar na felicidade, pois elas fizeram muito dinheiro em apenas um dia. A diretora tirou apenas uma parte pequena para o colégio e deu o restante para mãe e filha. Maria ligou para Rodolfo e ele ficou incrédulo com o que aconteceu, pois era muito dinheiro para apenas poucas horas de trabalho. Eles foram para casa e queriam dobrar a quantidade de bolos para o outro dia. Alguns anos depois, Pietro já estava na faculdade e em uma festa de aniversário ele conheceu Soraya, uma linda jovem que cativou seu coração. Ambos tinham o mesmo nível social, e isso era o que importava para seus pais. Com o passar dos dias, Pietro e Soraya começaram a namorar. Eles pareciam ser um casal bem feliz e harmonioso. Todos os seus amigos e amigas apoiavam o relacionamento do casal.
Meses depois, Pietro e Soraya iriam comemorar 6 meses de namoro. Desse modo seus pais decidiram fazer uma pequena festinha entre os amigos mais próximos. Deixaram tudo sobre a responsabilidade de uma funcionária da casa. Seu nome era Marli, e ela ia organizar tudo. Marli tinha ouvido falar de uma família que fazia bolos deliciosos e que recebiam grandes encomendas, então ligou para eles. O telefone tocou e Luana atendeu e, uma senhora chamada Marli encomendou um bolo decorado que era o mais trabalhoso e caro do cardápio e a entrega seria em 5 dias. A vida de Luana e de seus pais havia melhorado muito. Eles montaram uma pequena empresa em nome da mãe de Luana. O pai de Luana, Rodolfo, ainda trabalhava como segurança, porém ele estava em apenas um emprego e cobria seus colegas no outro como freelancer, pois ele queria sempre ter uma segurança financeira para sua família. Maria, mãe de Luana, ainda era costureira, mas pegava menos serviços pois ela também queria ter uma segurança financeira. Os pais de Luana exigiam que ela estudasse mais ainda, pois a faculdade era prioridade para ela. Além disso, eles queriam que ela descansasse mais, e contrataram 2 funcionárias para ajudar a família na produção dos bolos e um rapaz para ajudar nas entregas. Luana terminou o bolo no prazo como sempre, foi junto com o funcionário para realizar a entrega pessoalmente, e arrumá-lo sobre a mesa. Quando chegou ao lugar, Luana ficou maravilhada pois era uma mansão tão grande que ela mal conseguia ver tudo. Marli estava esperando e os levou pela entrada dos funcionários quando Luana e o outro entregador passaram. Pietro e Soraya estavam no jardim. Luana passou e os cumprimentou educadamente. Porém somente Pietro a cumprimentou sorridente. Soraya ficou calada observando. Luana arrumou todo o bolo na mesa juntamente com o seu ajudante. Eles deixaram tudo perfeito. Marli foi buscar o dinheiro para pagar Luana. Nesse tempo Pietro entrou na sala e viu que o bolo estava lindo e impecável. Ele se apresentou para Luana, que ficou um pouco sem graça, e um sorriu para o outro. Marli retornou, e viu Pietro ali conversando com Luana e estranhou um pouco pois Pietro não era de dar atenção a nenhum funcionário ou pessoa que não fosse do seu nível social devido aos ensinamentos de sua família. Porém Marli não ligou para aquilo pois estava cheia de tarefas para concluir e pagou Luana. Pietro disse que acompanharia a garota até a saída, mas ele a levou pela entrada principal da sala sem se importar com nada nem ninguém. Luana achou sua casa incrível e nunca havia estado em um lugar como aquele antes. Pietro disse que hoje ele e sua namorada fariam 6 meses de namoro e que por isso aquele bolo havia sido encomendado, pois disseram que era o melhor da região. Luana ficou um pouco sem graça e apressou seu passo para ir até o carro e foi embora. Soraya viu que Pietro acompanhou Luana até o carro e perguntou por que tanta educação da parte dele. Pietro disse que agiu normalmente com ela e que foi ela que fez o bolo do aniversário de 6 meses de namoro. Soraya ficou com um pé atrás com tudo aquilo, mas esqueceu o assunto. Assim que chegou em casa, Luana ficou muito pensativa no quanto aquele rapaz era legal e educado, e que casa maravilhosa era aquela. Ela contou à sua mãe e não parava de falar de Pietro, mas sua mãe pediu para que ela ficasse atenta para não cair em armadilhas do coração, porém Luana garantiu que gostava de Pietro apenas como amigo. A festinha de Pietro e Soraya foi bastante divertida e animada, mas Pietro estava um pouco quieto e pensativo. Quando ele provou do bolo que Luana havia feito, ele lembrou dela e ficou pensando nela. Soraya viu aquilo e provou do bolo também e disse que era o pior bolo que ela já havia comido na vida, mesmo que os convidados tivessem adorado. Soraya fez uma cara de nojo e ninguém compreendeu nada. Ela pediu para tirar aquele bolo dali, mas Pietro não concordou. Soraya ficou com mais raiva ainda, e uma pequena discussão começou entre os dois no meio da festa. E na verdade era Soraya quem brigava sozinha, Pietro apenas observava calado. Soraya notou o papel que estava se prestando e ficou quieta. No fim da festa todos haviam ido embora e Pietro perguntou o que foi tudo aquilo e Soraya disse que nem ela mesma sabia e que preferia ir embora para casa. Quando Soraya foi embora, Pietro foi até a cozinha beber água e acabou achando o cartão de visita de Luana e pegou seu contato. Por mensagem de texto, Pietro agradeceu pelo bolo e disse que estava delicioso. Luana recebeu sua mensagem e respondeu agradecendo. Pietro ficou feliz por algum motivo e perguntou se poderia salvar o contato dela para que eles pudessem conversar mais e serem amigos, e Luana aceitou.
Por vários dias consecutivos Luana e Pietro conversaram muito em suas horas vagas, mas um dia quando voltava da faculdade com Soraya, Pietro recebeu uma mensagem de Luana. Soraya viu e ficou com muita raiva, mas Pietro disse que eles eram muito amigos e nada mais além disso, e que eles conversavam sobre tudo. Soraya, porém, não era do tipo de pessoa que acreditava na amizade entre homem e mulher, e ela decidiu que quando chegasse em casa ligaria para Luana. Soraya telefonou para Luana e brigou feio com a moça. Luana se sentiu ofendida pois ela gostava muito de Pietro como seu amigo e eles sempre deixavam isso claro um para o outro. Pietro não gostou nada da atitude de Soraya e preferiu dar um tempo no relacionamento. Soraya ficou com mais raiva de Luana. Com o passar dos dias, ela viu que exagerou muito, pois se fosse para algo acontecer entre Pietro e Luana, as mensagens já teriam mostrado isso há bastante tempo. Alguns dias depois Soraya ainda se sentia culpada pelo modo como tratou Luana. Soraya descobriu onde Luana morava e foi até sua casa. Luana ficou assustada ao ver Soraya, mas antes que Luana dissesse algo, Soraya falou que tinha ido pedir desculpas e explicou os seus motivos. Soraya sempre foi muito insegura quanto a confiar nas pessoas e isso fazia dela uma pessoa ciumenta. Porém ela sabia que tinha exagerado, ela se sentiu na obrigação de pedir desculpas pessoalmente a Luana e pediu para que ela um dia pudesse sair com eles dois. Luana ficou pensativa, mas aceitou, pois tudo que ela queria era apenas amizade. O dia chegou, e saíram os três juntos, e foi um dia super amigável. Luana e Soraya também começaram a ser mais amigas e a vida seguia bem deste modo. Certo dia enquanto fazia bolos por encomenda Luana passou mal e teve que ser hospitalizada às pressas, ela ficou internada por alguns dias. Pietro e Soraya foram até o hospital visitar a amiga, eles conversaram bastante e acalmaram Luana, porém, ela teve que fazer uma bateria de exames e o resultado trouxe uma triste notícia. Luana tinha um problema de saúde raro e ela precisava de um doador urgente caso contrário ela não resistiria. Todos ficaram muito preocupados com isso e Pietro e sua família começaram a ajudar na busca por um doador. Soraya e a família dela também se engajaram para ajudar Luana. Os pais de Luana estavam terrivelmente preocupados e tristes, mas se mostravam fortes na frente da filha para que ela não ficasse se sentindo mal. Luana se sentia fraca em casa e não podia ajudar nas confecções dos seus bolos, então Rodolfo e Maria contrataram mais 3 funcionários. O tempo ia passando e as chances de achar um doador para Luana iam ficando cada vez mais escassos. Porém uma pessoa fez os testes, e esta pessoa era compatível com Luana e poderia ser sua doadora. Todos ficaram felizes com a notícia. Luana ficou muito aliviada, mas o doador não gostaria de se identificar, ele queria fazer o bem sem que todos soubessem quem era. A cirurgia aconteceu e Luana começou a se recuperar do seu problema de saúde. Porém ela queria agradecer a quem quer que fosse que lhe fez esta boa ação. Luana suspeitava que poderia ser alguém próximo a ela, mas ela não queria que a pessoa se sentisse constrangida. Então ela fez apenas um vídeo agradecendo o que fizeram por ela, pois foi uma prova de bondade e carinho jamais vista antes por ela e sua família. Os anos passaram e nunca se descobriu quem foi a pessoa que fez a doação para Luana. Pietro e Soraya iam se casar e contrataram Luana para fazer seu bolo de casamento. Luana caprichou 10 vezes mais nesta encomenda pois seria um presente para o casal. Em sua casa enquanto fazia todos os preparativos do bolo Marli, funcionária da família de Pietro chegou à casa de Luana para conversar. Luana ficou surpresa com a visita de Marli, ela disse que tinha ido lhe contar um pequeno segredo. Luana ficou pensativa e suspeitou que Marli era sua doadora e que ela salvou sua vida. Porém Luana estava enganada, pois a pessoa que tinha ajudado a salvar a sua vida foi Soraya, noiva de Pietro. Soraya sempre se sentiu culpada por duvidar da boa amizade que havia entre Pietro e Luana e ela queria poder fazer algo que se redimisse com os dois, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Então você teve este problema de saúde. Soraya fez os exames de compatibilidade. Como os resultados foram positivos, Soraya pode ajudar e se sentir menos culpada. Porém a única pessoa que sabe disso tudo sou eu, e lhe peço que jamais conte a Soraya, disse Marli. Luana nunca suspeitou de Soraya,
mas ficou eternamente grata por saber que tinha sido sua amiga quem lhe ajudou. Pouco tempo depois, no casamento de Pietro e Soraya, Luana abraçou Soraya e Pietro e lhes desejou toda a felicidade do mundo. E assim uma linda e forte amizade surgiu entre eles, e durou até o fim de suas vidas. A verdadeira amizade é baseada na confiança, no respeito e na compaixão. Quando um amigo precisa de ajuda, estamos dispostos a fazer o que for preciso para ajudá-lo. E quando um amigo se torna um doador de órgãos, ele dá um presente precioso que pode mudar a vida de outra pessoa para sempre. A doação de órgãos é um gesto de generosidade que pode salvar a vida de outras pessoas e trazer esperança e felicidade para suas famílias. É uma decisão importante, pessoal, que pode ter um impacto duradouro na vida de muitas pessoas. Se você gostou da história, deixe um like, sua opinião e se inscreva no canal. A próxima história também vai te emocionar. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.